A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos juntos novamente para estudar a lição de número 3. A inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia é uma doutrina na qual a Bíblia não contém erro algum. E dessa vez vamos estudar dois vocábulos distintos, a infalibilidade e a inerrância da palavra de Deus. A infalibilidade significa que a Bíblia, ela não tem falhas. E a inerrância significa que a Bíblia não contém erros, ou é livre de erros. E assim, nós, como é de costume, todas as lições, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico, o que é a inerrância da Bíblia? O segundo subtópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras Sagradas. E o terceiro subtópico, a verdade nas Escrituras. E assim nós estaremos estudando, discorrendo, e eu peço para que você fique conosco até o final dessa lição, e estaremos juntos aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. Voltando ao nosso primeiro tópico da lição, no seu primeiro subponto, nós temos aqui o conceito da inerrância da Bíblia Sagrada. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erros algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todas as demais áreas. Significa dizer que a Bíblia ela é completa, porque ela é a palavra de Deus em todas as áreas, Ela não erra. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas, estão intrínsecas, enraizadas uma na outra. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Salmo 19, verso 7 e João 19 e verso 35, versículo 35. Então, se nós abrirmos mão da inerrância da Bíblia, é um passo para nós abrirmos mão da autoridade da Bíblia, E se formos admitir que há algum erro, alguma falha na palavra de Deus, nós estaremos desconstruindo a veracidade da Bíblia Sagrada e pondo por terra a inspiração da palavra de Deus. E é o que tem acontecido nesse século pós-moderno, considerado por alguns sociólogos como modernidade líquida, e tem surgido pseudos teólogos liberais relativizando a palavra de Deus, dizendo que ela contém a verdade, mas não é a verdade absoluta. E nós estamos aqui nesta lição, em tempo oportuno, para reafirmar, ou estamos reafirmando nessa lição, a inerrância das Escrituras Sagradas. Não podemos concordar e não concordamos com esses pseudos teólogos liberais, que põem em descrédito a inspiração divina. O nosso segundo subtópico está escrito: a Bíblia reivindica a sua inerrância. Ela atesta, ela reclama a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30
e verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, né? Como ouro no fogo, como prata. Salmo 18 e verso 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. 2 Samuel 22 e versículo 31. Cristo atestou a inerrância, afirmando que nem um jota ou um tio se omitiria da lei. Mateus 5, versículo 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. João 10, versículo 35. E que a palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável e não há nenhuma falsidade ou equívoco. Tá? Então, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Assim nós acreditamos, tá? A única infalível, né, e inerrante regra de fé e prática para a vida cristã. É importante nós, professores, reiterar, reafirmar isto em classe, no domingo que vem. Tá? Terceiro subtópico do primeiro tópico. Tá? O terceiro subponto do primeiro tópico. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Como nós já dissemos, o vocábulo infalível indica que não pode e nem a Bíblia consegue ser falha ou falhar. Tá? Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías, capítulo 55 e versículo 11. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos, né? Quem faz essa confusão são os teólogos liberais, né? Os pseudos. No obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a considera como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos. Isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erros. Negar essas verdades é desacreditar da sua autoridade e inspiração divina. Tá? Judas, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Então, a Bíblia, certo? E infalível, a palavra infalível significa incapaz de falhar. E inerrante significa livre de qualquer erro. Então a Bíblia, ela é incapaz de falhar e ela é livre de qualquer erro, pondo por terra essas pseudo-doutrinas neoliberais, tá? Esses teóricos liberais. Indo para o nosso segundo ponto, segundo tópico, melhor dizendo, tá? Que nós temos aí o tema: o Espírito Santo preservou as Escrituras, né? Nós vamos aqui estudar agora, nesse segundo ponto. É muito importante nesse estudo que nós vamos fazer agora, que nós temos no primeiro subponto os manuscritos autógrafos, e no segundo subponto nós temos manuscritos apócrifos, e no terceiro os apócrifos e pseudo-epígrafos. Então não podemos confundir, certo? Esses pontos. O que é os manuscritos autógrafos? Os manuscritos autógrafos são os originais, são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seus escreventes.
Romanos 16 e versículo 22. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1 e verso 21, ou versículo 21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis deste manuscrito preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. João 14, versículo 17, João 16, versículo 13 ao 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. João capítulo 5, versículo 39 e Gálatas 3, versículo 8 ao 22. Então estamos aí estudando e tendo conhecimento sobre os manuscritos autógrafos. São originais, aqueles que foram escritos pelo próprio punho dos seus autores, dos homens inspirados por Deus. Tá? E nós agora vamos entrar no segundo subponto, do segundo tópico. O que é os manuscritos apógrafos? Não podemos confundir apógrafos com apócrifos. Tá? Apógrafos são cópias dos manuscritos, autógrafos. Dos manuscritos autógrafos são cópias desses manuscritos. Tá? Então, não podemos confundir, certo? Mas essas cópias são fiéis, são fidedignas e ela é de confiabilidade. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apócrifos. Atualmente existe cerca de 25 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétricas e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiança a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu só uma vez, na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo a versão da Bíblia fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18 e também o 24 ao 35. Então, o Espírito Santo preservou através dos apócrifos os escritos originais, que são os manuscritos autógrafos, que foram escritos pelos próprios punhos dos seus autores. E agora os escribas, os escreventes, para que não perdessem no tempo os originais, para que eles não ficassem esquecidos no tempo, ele então inspirado, inspirado pelo Espírito Santo, eles preservaram esses escritos, que agora é chamado de apógrafos, porque foram escritos por escrevente, por escribas ou escrivões da palavra de Deus, aonde eles tomavam o maior cuidado. Se eles cometessem um erro, eles rasgavam aquela cópia e faziam outra. E quando eles iam escrever os pseudos epígrafos, eles afirmam a autoria, alguém escrevendo e colocando na conta de Moisés, de Pedro e de outros, tá? Sendo que não era eles os autores principais, tá? Mas se passando por eles.
Então a Bíblia dos judeus, né, atestam por Jesus como a lei, profeta e escrito. É isso que está na Torá, tá? Então elas no escrito na Bíblia judaica não tem esses apócrifos, eles não aceitam, como nós também, cristãos ortodoxos, não aceitamos. Não fazia parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desse livro por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Igreja Católica resolveu, né, colocar e incluir na Bíblia que eles usam, na Palavra de Deus, os 7 livros a mais, que são os apócrifos. Mas eles também rejeitaram, como nós, os pseudos epígrafos, porque são, né, os apócrifos ainda têm histórias que contêm verdade, mas lógico que tem nessas histórias também falsidade ou fábulas, tá? Porém eles admitem esses 7 livros na Bíblia, onde entram, né, a questão aí que foi dito aqui, exemplo da oração pelos mortos, né? A mariolatria que está registrado nos apócrifos e é contido em 7 livros na Bíblia dos católicos. Porém, os epígrafos, ou seja, os pseudos epígrafos, nem nós e nem os católicos aceitaram ele, porque os escritores se passam pelos os autores sagrados. Eles se fazem, né, como se fosse Moisés, como se fosse Pedro, né, e aí ele é rejeitado pelos católicos também. Tá? Entendam bem. Porém, os 7, né, livros apócrifos os católicos aderiram a eles, né, inseriram na sua Bíblia, e aí serve para que eles façam o culto a Maria, a mariolatria, e também o purgatório, o culto aos mortos, está registrado nesses livros, nesses 7 livros apócrifos que tem a mais na Bíblia dos católicos, onde eles aceitaram, né, entrar no cânon deles, não no nosso. No cânon cristão protestante não tem esses livros, tá? Não aceitamos, ok? Indo agora para o nosso último e terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. No primeiro subponto, a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico, tá? Emet, significa que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Romanos capítulo 3, verso 4. E a sua palavra também é a verdade. João 17, versículo 17. Os escritores aos Hebreus declaram que é impossível que Deus minta. Hebreus 6, versículo 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, verso 2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade. Mateus 5, versículo 17 ao 18. E deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Tá? Então, nós temos que obedecer às autoridades humanas e eclesiásticas no Senhor, baseado nas Escrituras Sagradas. Mateus 15, versículo 17 ao 6. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus falou, o que Deus diz. Tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Nós acreditamos, certo? Dessa forma. Porém, meus queridos, para vocês terem uma ideia do que acontece, certo? Nós temos um teólogo que aderiu a essa ideia e então ele
resolveu, né, pôr em xeque a palavra de Deus, relativizando. Tá? Qual é o nome desse teólogo? Tá? Aliás, não é um teólogo, é um sociólogo chamado de Zygmunt Bauman. Tá? Ele afirma, ele desenvolveu a teoria da modernidade líquida. Ele é o responsável para desenvolver essa teoria da modernidade líquida. Zygmunt Bauman. Guarda aí esse nome, tá? A modernidade líquida. O que significa isso? Em que os valores absolutos, eles deram lugar aos valores líquidos. Tá? Então esse sociólogo é quem desenvolveu essa teoria. Porém, os teólogos da modernidade alegam que não existe verdade absoluta, tá? Que a verdade ela é relativizada. E aonde eles estão afirmados? Nessa teoria do Zygmunt Bauman, tá? Mas nós não acreditamos assim, tá? Nós acreditamos que a palavra de Deus, e em cima dessa realidade, desse ensino de Bauman, tá? É onde vem a ideia de alguns pseudos teólogos dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser reinterpretada. Olha aí, aonde está, né, chegando esse relativismo, que a Bíblia precisa de ser atualizada e precisa de ser reinterpretada. Mas nós não acreditamos assim. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdade aqui no Brasil, no Japão e até os confins da terra. E passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Pode vir sociólogo, teólogo e lutar tentando relativizar a palavra de Deus, mas vai cair por terra. Enquanto a igreja estiver na terra, estaremos lutando e fazendo apologia contra essas aberrações, essas anomalias que querem atacar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Segundo o subponto do terceiro tópico, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Deuteronômio 4 e verso 2, Provérbios 30, verso 5 ao 6. Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem é tudo o que o homem precisa saber. Desculpa aí, eu estou um pouco gripado, tá? A gripe não deixou a gente de fora, mas graças a Deus estamos conseguindo falar, né? Não tem impedido de nós falarmos, tá? Tem alguns que estão bem rouco, bem ruim, uma gripe muito forte. Mas estamos aqui fazendo a obra de Deus, trazendo essa pequena parcela de ensino para os irmãos. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 24, 35. Assim enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, verdade, tanto espiritual quanto moral. Então, a verdade espiritual e moral. A Bíblia, ela é tanto verdade espiritual quanto moral, tá? Nós acreditamos na veracidade da Bíblia. Ela não erra, porque ela é a palavra de Deus. Terceiro e último subponto do terceiro tópico: a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12, verso 6, Salmo 19, verso 8. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus.
Peço desculpa novamente. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos históricos e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade de qualquer natureza, 2 Pedro 1:21. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isento de toda a falsidade e fraude ou engano. Então, o nosso grande pregador, né, o que reavivou, né, fez um grande reavivamento na Inglaterra, se não estou equivocado, John Wesley, tá? Ele afirma que se houver um erro, então vai haver 1000 erros, então não existe erro, né? Ele quer dizer que não existe erro na palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, tá? Não há falsidade, fraude ou engano. E para nós encerrarmos, né, Deus é a verdade e a sua palavra e a sua extensão, tá? Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia histórica ou ciência, é verdade. A ciência que tem que estar encaixando, né, com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Se a ciência estiver de acordo com a Bíblia, é uma ciência que podemos acreditar. Mas se ela estiver de desacordo, é uma pseudociência também, tá? Porque o homem tem que estar. O mundo espiritual de Deus é ele que comanda o mundo físico do homem, e não o mundo físico do homem que comanda o mundo espiritual de Deus. Então, se a ciência não estiver de acordo com a Bíblia, ela é pseudociência. Embora exista a ciência que está de acordo, né, que bate com a Bíblia Sagrada. Aí sim, cremos nessa ciência. E para encerrarmos, tá? A tosse está batendo. Já vamos, graças a Deus, estamos chegando no final, né? E vamos orar para que Deus repreenda essa influenza, né? Essa gripe forte que está vindo sobre, né, Cuiabá. Está infestado, os irmãos, né, acamados com febre e com garganta infeccionada. Mas Deus é poderoso para nos dar o livramento. Conclusão: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade da Escritura Sagrada, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, nosso credo de fé está registrado e afirma essas verdades. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Estou orando por vocês que têm me seguido aí no meu canal, no canal do YouTube, tá? E que Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe proteja e que em meio a essa pandemia, essas epidemias, o Senhor esteja contigo, livre você e sua família, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês. Compartilhe, dá o seu joinha, se inscreva nesse canal para ajudar o nosso canal a crescer, certo? E que para que nós possamos ir mais longe pregando a palavra de Deus, que é o nosso prazer, é estar ensinando,